Ótimo. Então, a gente está começando a gravar esse encontro aqui do Reflorestado, dia 20/1/2026. Estou aqui com o Vini e com a Lê, sou a Tainara. E o que vocês acham? Vamos fazer auto-audiodescrição de novo? Eu acho importante. A gente começou esse bate-papo e a gente já fez, né? Então, começamos a gravar. E aí eu vou começar, e autodescrição, depois eu vou pedir para a Lê, ela ensinar para a gente, assim, de novo, né, Lê, o porquê da importância de se fazer, que foi uma coisa que eu aprendi com ela, e aí nunca mais desaprendi. Então, eu sou uma mulher de pele parda, né, eu me considero realmente, principalmente quando eu vou entendendo a minha história, que eu sou uma mulher preta de pele parda, né? Minha história realmente hoje, cada vez mais, eu vou entendendo que eu estou nesse lugar. E eu estou aqui com um headphone na cabeça, um fone de ouvido que tem entradas aqui, ó, isso aqui é uma entrada, meu cabelo está jogado de lado, esse headphone tem um fone aqui, ó, tem um negócio que vem na boca, um microfone, um fio. Estou com uma blusa que, embora ela é verde claro, ela dá um tom de branco. Do meu lado direito, eu tenho a ponta do meu guarda-roupa, que é roxo. Do lado esquerdo, tem a ponta da minha cama. Atrás de mim, tem uma borboleta colorida, que tem olhos, que eu pintei umas madrugadas dessa. Estou de batom vermelho. E é isso, ó. E o Vini chegou todo bonito agora. Vai lá, Vini. Obrigado, amigo. Então, eu sou homem pele preta, né? Sou negro. Estou de cabelos tranças na Gol. Estou com bigode, né? Em construção ainda, cavanhaque, ainda também em construção, né? Está crescendo. Estou com uma camisa de manga comprida, preta, com as listras brancas. Por baixo eu continuo com abadá, né, laranja, com detalhes verdes, colorido, né? Estou no meu quarto aqui, a luz está acesa, aqui em Belo Horizonte está nublado, né? Temperatura mais ou menos de 20 graus. Acho que é isso, eu posso dizer. Tem um barulho, acho externo aqui, é o barulho da cozinha, que tem uma panela ligada, você está vindo, está dando para escutar aí, né? Não sei se está. Acho que é isso. Boa que ele situou. Então, o Vini está em Belo Horizonte, eu estou nesse momento em Dahab, no Egito, mas estou chegando em BH daqui a pouquinho. E agora a Lê. Vai lá, Lê. Meu nome é Alessandra, eu tenho 43 anos, eu sou uma mulher, tenho baixa visão, por isso a importância de fazer a audiodescrição, porque quem tem baixa visão não tem uma visão totalmente clara, às vezes, porque a gente enxerga a partir. Eu tenho baixa visão porque eu perdi a minha visão central. Eu só tenho a minha visão lateral. E, às vezes, o pouco que eu enxergo, eles me pregam algumas peças. E o cérebro fica procurando a ver o que é que eu estou vendo. E eu começo a gastar muita energia com tudo isso e não presto atenção no que é para prestar, que é no assunto que está sendo falado, no que está sendo compartilhado. E eu me perco às vezes porque o meu cérebro quer entender o que o Vini está vestindo, o que a Tainara está usando, e eu fico perdida no meio disso tudo, joga muita informação para mim, e jogando muita informação para mim, eu perco muita energia. E perdendo energia, chega no final do dia, eu me sinto fraca. É literalmente assim. Eu estou falando sobre mim. Cada pessoa que tem sua deficiência visual, outro tipo de deficiência, ela se sente de um jeito, porque nós somos um ser único, né? Cada um é de um jeito. Então, eu tenho uma doença chamada Stargardt, descobri no começo do ano de 2025, e estou nesse processo de descobrir um novo modo de viver, né? Então, eu sou uma mulher de 43 anos, sou de pele morena, nem preta, nem branca, nem parda. Eu sou meio termo.
eu sou ali o meio termo, estou aqui com fone de ouvido, meu cabelo é cacheado baixinho, com umas luzezinhas assim, meio, meio loiro, meio castanho, uma mistura assim que eu gosto de ser. E molhado, cacheadinho, tô sem maquiagem nenhuma. Aqui no Rio tá chovendo, sou do Rio de Janeiro, São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Estou de casaquinho porque aqui a temperatura caiu e está chovendo. E uma blusa estampada por baixo do meu casaquinho preto. Muito bom. Ale, só fala um pouquinho mais. Você está na formação de pedagogia, né? E, além disso, Sim, está na escola, né? Como psicanalista também. E como, só fala como que tem sido, né? Então, você tem também vivido essa adaptação pela sua formação, né? eu sou estudante de pedagogia, estou entrando esse ano de 2026 no meu quinto período de pedagogia e também faço parte a escola periférica, né, o coletivo do nosso querido Jairo, né? E eu estou aqui aprendendo em todos os sentidos. Eu estudava lendo, né? Hoje eu tenho a minha vista não joga assim informação precisa para o meu cérebro, aquilo que eu estava falando um pouquinho antes, né? O que eu leio, o meu cérebro não tem entendimento. E isso tudo confunde muito a minha cabeça. Eu preciso ler uma, duas, três, quatro, cinco vezes para ver se eu tenho entendimento. E isso antes me tirava muito o sossego, porque eu ficava desconfortável e confusa. Por que, que eu leio e eu não entendo o que eu estou lendo? E com isso eu comecei a pedir auxílio dos professores, né? Que eu tenho aula de mobilidade, eu faço, eu faço análise, isso tudo estava me confrontando muito. Aí a minha professora de mobilidade, ela falou para mim, Alê, você está gastando muita energia aonde não é para gastar. Você precisa descansar a sua visão e passar a utilizar os seus outros sentidos, a potencializar os seus outros sentidos. Então, hoje eu não leio mais. Hoje eu procuro ouvir mais. Eu faço os meus estudos, eu estudo o meu conteúdo, que eu faço aula online, né, da faculdade, é IAD. Então, hoje eu escuto através do áudio, eu escuto as aulas, as videoaulas, e eu tenho um aplicativo no meu computador, o DN, não é DNV, acho que é o nome, NVD, que ele lê para mim toda a minha matéria. Então tem sido assim, tudo muito novo, mas eu estou avançando todos os dias um pouquinho. E as aulas do coletivo, né, elas são vídeo, né? Elas são vídeos, são gravadas, né? Tem a sala, e fica mais fácil para a gente ver. E com isso a gente vai avançando todos os dias um pouquinho e aprendendo, né? De uma forma diferente. Muito interessante, Ale. E assim, é interessante quando a Ale traz esse ponto, né, que é o Stargardt, né, Ale, né, o diagnóstico, e que ele está, assim, também ligado muito com a questão do estresse, né, Ale, assim. E é interessante porque você imagina que, não é só sobre não conseguir ver, é sobre o meu cérebro já não tá processo, tipo assim, o entendimento do que se vê, né? Isso é uma coisa que é como se tivesse tido um rompimento do significado mesmo daquele símbolo, né? E a Lê, depois, eu vou abrir para a gente, né, falar com o Vini, mas depois fala um pouquinho sobre, só para ler complementar, Vini, aí você fala sobre esse fator que é o emocional, como que isso influencia, né? Né, eu que estou aí com a Lê, a gente tem uma troca bem. E como que é, Lê? É,
Eu descrevo o emocional como é muito forte, né? Vamos dizer que é um outro ser humanozinho que vive aqui dentro, porque a gente precisa ter o autodomínio e às vezes a gente não tem, porque ele vai lá no seu ponto mais fraco. Hoje, no meu corpo, né, no meu eu, no meu corpo humano, o meu emocional hoje, ele se manifesta através da minha visão, porque hoje é um ponto mais fraco. Ele é um ponto mais fraco, porque como eu tenho baixa visão, antes eu não entendia. Como uma pessoa que tem deficiência visual, tem hora que ela enxerga e tem hora que ela não enxerga. Quem tem baixa visão, é isso. É confuso para a gente que tem e é confuso para quem convive com a gente e quem nos conhece. E tem algumas pessoas que fazem até umas brincadeiras sem graça que ficam nos testando. Ué, você hoje está enxergando? Mas é confuso, gente. Tanto para gente que tem, como para quem convive com a gente. Porque tem hora que você está vendo e tem hora que não. Isso tudo está ligado no seu emocional. O seu nível de estresse, a sua calmaria, a sua paz de espírito. Você se aborreceu com alguma coisa, o primeiro que vai se manifestar é tua visão. Você está alegre, você está contente, você está feliz, do mesmo jeito que ela atinge a sua visão, que você não enxerga quando você está feliz, quando você está triste. Quando você está triste, é do mesmo modo, não tem diferença. E como isso tudo tem acontecido comigo depois de adulta, o cérebro, ele conhece o ambiente que ele está. Se você for por um ambiente desconhecido, o cérebro é por causa disso que tem a audiodescrição, né? A partir do momento que você vai para um lugar desconhecido, que o seu cérebro não conhece, ele fica querendo descobrir que lugar que é aquele. Aí nisso ataca a sua visão e você também não enxerga. Mas o emocional, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. No seu ponto de vista, né? No seu olhar, ele te desregula. Ele te desregula. E você não enxergando é automático. Você perde o seu. Como que fala? Você perde. Ai, tem um modo que fala, gente. Você não anda alinhado. Pode me ajudar, Tainara? Orientação, né? A orientação. Tem um modo O que fala equilíbrio. certo. Equilíbrio. Isso. Equilíbrio. Você perde, a partir do momento que você não está enxergando bem, você perde o seu equilíbrio. E isso é natural. Você fica tentando se equilibrar. Gente, é incrível. E você também começa a procurar os sentidos através do seu ouvido, sabe? Além de você perder o equilíbrio, antes eu não entendia por que os meus colegas, às vezes a gente ia falar com eles o que não enxerga completamente, estavam assim, ó. Você vai falando, eles ficam assim. É porque eles estão usando outros sentidos para ver aonde a gente está e tentando organizar o seu cérebro para ele ir na sua fala. Se você está falando de um lugar, ele vai com o seu cérebro lá naquele lugar. Se você está falando de alguma coisa, ele está tentando se conectar com o que você fala. E através disso a gente começa assim, ó, a procurar. É natural. Eu já me peguei fazendo isso. Quando eu não estou enxergando direito, eu fico literalmente assim, procurando o meu sentido, meus outros sentidos e o meu equilíbrio. O meu equilíbrio. De ficar em pé, literalmente. E eu percebi que para mim conseguir me centrar, eu tenho que segurar algo. Por isso eu tenho aquele colega, entende? Eu tenho um colega onde ele me transmite segurança e equilíbrio. E isso é natural.
você precisa se centrar, saber aonde você está e jogar para você mesmo. Tá tudo bem, vai voltar. Porque no começo, né, como tudo para mim começou agora há pouco tempo, no começo eu tinha medo de a minha vista dar essa confusão, de eu não enxergar, de eu não ver, de eu perder o meu equilíbrio. A gente tem medo de não voltar. Será que vai voltar? Será que eu vou voltar a ver? Será que eu vou ficar assim? E eu entrava em desespero. Uhum. Hoje não. Hoje eu procuro me acalmar. Tá tudo bem, fecha o olho, respira, tranquiliza que vai passar. Você sabe aquele lance de quando você engatilha? Você foi engatilhado, então você precisa se acalmar, trazer a calma. Você trazendo a Uhum. calma, aí vem o que você falou sobre o emocional. Você trazendo a calma para você, a tranquilidade vai voltando e sua vista ela vai voltando a ver um pouquinho que você via. Eu não sei se eu te respondi, Tainara. Muito bem, não, e eu vou passar para o Vini, porque eu lembro uma vez a gente estava em uma das nossas conversas, né, Lê? E você falou assim, nossa, hoje eu não estou bem. E você, na hora que você falou, realmente, né? E você falou, olha, meu A globo vista ocular, ele gira. Ele gira. E gira. aí ela começou a nosso bate-papo, e ela falou, nossa, não estou bem, estou estressada. E o globo ocular girando. Depois, na hora que a gente foi Roda. batendo papo, ela relaxou, e aí ela falou umas coisas assim. Aí eu lembro que ela olhava fixo, assim, e eu falei, nossa, Lei, eu consegui perceber, assim, o movimento da emoção junto com o seu globo ocular. Na hora que você entrou, assim, no assunto, ela olhava fixo, assim, e foi realmente uma experiência muito, muito interessante. Vai lá, Vini. Eu vou falar um pouquinho de mim, mas uma situação diferente, né, assim, sobre esse caso, mais no sentido da fala, né? Quando eu fico também estressado, né, quando acontece alguma coisa assim que me mexe com o meu emocional, a voz também desaparece, né? É muito diferente essa comparação com a lei, não tem uma coisa de completamente Eu diferente, né? fico gaga também, eu também fico gaga, eu perco a voz. No, e aí, em alguns momentos, meio que a voz, ela desaparece ou demora alguns segundos para sair a voz, né? Quando eu estou estressado, ansioso, né? É claro que são sentidos diferentes, né? Mas a fala, né, no sentido de se expressar, mas aqui tem um motivo porque eu acho que está mais muito ligado com a minha infância e eu demorei muito para aprender a falar, né? Fui criado pela minha avó, pelos meus avós, e aí eu acho que por isso isso não foi entendido muito bem por mim, e aí eu só fui aprender a falar lá para os meus 7 anos de idade. E aí eu acho que está ligado a esse fato, né? E quando tem alguns acontecimentos comigo, assim, ligado aos sentimentos, né, e às emoções, a voz, a fala, na verdade, ela fica mais difícil de sair, né, de se expressar, as palavras, né, enfim, só para colocar um pouco aqui, mas Interessante. e aí, pegando um pouco da lei aí, como professor, às vezes eu tenho uma dificuldade, né, com alunos portador, a palavra me fugiu agora, portadores de necessidades especiais, é essa a pronúncia, não sei que, tem hora que muda, né, É, como dizer, muda. eu só boto em duas, se é com ECD. deficiência, ECD, é isso, obrigado. E aí, ano passado, eu tive um aluno que ele tinha dificuldade de falar, né, de fato, eu não procurei saber o que ele tinha direito, mas parece que a família tinha uma resistência no sentido de deve ter um professor de apoio ali com ele, e sempre eu ficava com dificuldade de me comunicar com ele. Os amigos dele que me ajudavam na comunicação com ele. Aí, Uhum. Ali, você falando a sua história aí, as suas questões, me lembrou um pouco desse aluno, né? Assim, mas no sentido de que ele tinha dificuldade de falar mesmo, ele não falava nada, né? Apenas gesticulava, mas assim,
gestos que, para mim, eu não conseguia entender. Para ele, fazia sentido, mas para mim, não, porque não era a Libras, né? E eu também não sou letrado em Libras. Por isso que, às vezes, eu sim, na cidade, fiz um curso de Libras, e aí, como professor, às vezes, a gente fica colocando algumas prioridades em cima de outras, né? E aí eu fiquei pensando, como que a comunicação ela é tão assim diversa, né? Às vezes parece ser igual para todos, mas não é, né? Às vezes dá a entender que é universal a comunicação, mas não é, né? Cada um tem seu jeito de se comunicar, de se expressar, né? Às vezes muda em determinados momentos com o contexto que a pessoa está passando, né? Assim, e você falando isso, Ale, me fez pensar muito assim sobre isso, sabe? Me trouxe Linguagem, muito né, para Vini? pensar. É a linguagem, obrigado. Não é a comunicação, é a linguagem. Coloquei a palavra errada e aí como que é importante a gente entender isso, né? Assim, em diversos momentos, né? Assim, contextos, cultura, né? Assim, de fato, Ale, eu jamais ia saber disso, sabe? Se não fosse você falando aqui comigo, eu jamais ia saber que, por exemplo, o que você falou agora, da sua visão, né? Te atrapalharia em diversos momentos da sua vida, né? Tanto aqui, tanto na sua vida mais pessoal aí, né? Principalmente de estudos, né? Que você está estudando, né? Então, assim, na questão do aprender mesmo, eu confesso que eu também passei por isso. Realmente dificuldade com a linguagem, demorei muito a falar e dar significado às coisas, né? Eu também na filosofia eu tive muita dificuldade de aprender, né? Não de aprender, mas de pegar ali a coisa, né? Como que é, né? Na filosofia, às vezes, não depende só de interpretação, né? Às vezes é o que o filósofo está dizendo, né? Embora ele estava ali no contexto da época dele, mas às vezes, para mim, isso era muito difícil. Então, eu sofri muito com isso na filosofia, né? Aí eu só fui melhorar um pouco depois que fui fazer terapia, né? Depois que eu iniciei um processo de terapia, que isso foi que me ajudou um pouco. Mas, assim, eu confesso que eu sofri também um pouco com isso, sabe? Na questão da linguagem. Muito bom, Vini. Bom, Taninha, a gente está gravando. Eu falei que a gente vai começar a treinar um pouquinho, né? Para a gente já deixar as aulas gravadas. Então, só para você saber que a gente está aqui com a gravação, estamos muito felizes. Taninha, nossa rainha, chegando. Falamos sobre áudio autodescrição, sabe, Taninha? E aí a Lela explicou, ensinou para a gente, ela contou, né? A importância que é incrível que é. Já que a gente enxerga com o cérebro, na verdade, né? Os olhos são só receptores. Quando a gente faz a audio-autodescrição, a gente já dá a oportunidade dela criar essa imagem sem ela precisar ficar se esforçando, porque esse esforço é sofrido, né? Então agora vamos fazer a audio-autodescrição, Taninha, você que está... Vamos lá. O microfone também. Enorme estar aqui com vocês, meu Deus. Eu estava me programando para 1h30, aí fui lá fora rapidinho para fazer algumas coisas. Falei, vou agora cedo, que é para depois do almoço estar à disposição do povo. Aí daqui a pouco a Lia colocou. Gente, estamos aqui, não sei o quê. Viu quando eu via o rosto do Vinícius e o dela, que o teu eu não vi, sabe? Tainara, só via a Leia. Eu falei, caramba, eles estão por lá, mas nem avisaram. Ela explicou, Tânia Mara, é o horário do Japão, Tânia. Ocidental. Aí eu falei, deixa eu ir lá, e corri para cá. Mas eu tô com uma flor vermelha no cabelo, né? Adoro adereço de cabeça, eu tenho muitos adereços. E quando eu chego na rua com os adereços, as pessoas param, ficam me olhando, você é doida? Eu sei lá se me chama de doida, se não é doida, o problema é dela, não importa que eu estou bem com os meus adereços. E aí a flor é vermelha, eu vou até pegar umas aqui. Gente, eu tô só de calcinha, blusa. Os Vinícius, se quiser olhar, olhou. Vou apanhar porque eu vou me levantar, entendeu? Tu já arranquei a blusa. Isso aí, vamos botar para jogo. A casa é Tem dia sua. que estamos sem blusa, hoje estamos sem short.
bicho tá aí. Hoje eu resolvi botar uma calça, normalmente eu não tô de calça. Ah, pois é. Aqui, ó, esse aqui Ai, que é um lindo! amarelo. Olha Que como lindo! põe do lado. Tem um lilás que não sei onde eu joguei, peguei. Esse aqui são as cores do Brasil. Eu, depois que faço esse Eu abacaxizinho, vejo, eu vejo um girassol em tudo. A primeira flor eu vi um girassol, esse eu também estou vendo um girassol. É, pois é. Então, e tem outros. Eu peguei dois que estavam mais à mão. Bom, eu tô com uma blusa, ela é rosa, né? Rosa, nem sei que rosa é esse, goiaba, sei lá o quê. Eu comprei ela há muito tempo, porque tem cores que me chamam, sabe, Ale? Me convidam para compra. Eu compro quando me toca na cor, compro muito pela cor. E essa blusa foi uma delas que eu não identificava se é um rosa, se é um coisa, se é um goiaba. E quando então faço confusão com as coisas, aí mesmo é que eu compro. Porque eu falo, não sei o que é, deixa eu comprar isso. Aí comprei. Algumas vêm rosa, mas eu vejo ela puxando um pouco mais para alguma coisa que não é tão rosa. Bom, e tô de calcinha azul, ó. Olha a minha é isso calcinha. Tô de aí. calcinha. Que sentei e falei, vou ficar sem calcinha. Vou botar calça nenhuma e botei uma calcinha e tô aqui. Bom, Muito. então estou por aqui, né? Queria muito saber o que circulou, porque a fala do Vinícius me vinculou fácil, né? Agora com vocês. E Ele estava falando sobre alguma coisa que a a Alessandra disse. linguagem, né, Taninha, muito bom, assim, porque a gente começou fazendo, muito legal, né, porque só vou introduzir, porque vai ficar gravado, né, a gente está tá gravando, a gente está na programação de férias do Reflorestar, então, na programação de férias, a gente entra sem roteiro, a gente começa a papear de forma livre, depois a gente vai ter as leituras, né, terça-feira a gente lê o coletivo, e a Taninha está aqui, ela tem escritos maravilhosos, né, Taninha, já votou. Está no livros também Diálogos Impossíveis, quintas e sextas, então a gente tem toda uma programação de leituras, mas aqui a gente entra livre, então a gente começa fazendo a áudio-autodescrição, e a Lê faz a dela e explica toda essa questão e todas as implicações, porque não é só sobre não olhar, quando ela começou a não ver, não era só sobre o não ver, mas era sobre ver e eu não consigo entender o que está escrito. Então, teve essa quebra na questão do símbolo e do significado dele, né? Do sinal, né? Da letra. E ela veio explicar. E aí o Vini traz que na história dele ele aprendeu a falar com 7 anos. Primeiro ele fala que quando ele se sente um pouquinho mais nervoso, falta fala. Para a Lê, ela também explicou que o Stargardt, que é o diagnóstico dela, está estritamente ligado, de fato, a uma perda do material assim do centro. Então, a visão central ela fica prejudicada, mais a visão lateral. Mas ela está estritamente ligada, Taninha, à questão do estresse e emoção. Então, tem hora que vê, tem hora que não vê. E eu tive um dia, né, com a Lê, que a gente entrou na chamada juntas, e ela falou, nossa, Thay, hoje eu estou bem estressada. Olha, e ela me mostrou o globo ocular dela girando. E depois, enquanto a gente foi falando, ela entrou no foco, e aí ele ficou bem focado. Eu falei, nossa, Lê, eu consegui sentir o seu movimento da emoção junto com o movimento do globo, e depois, na hora que ele deu uma focada. E aí o Vini trouxe a questão da fala que ele falou, olha, quando eu fico nervoso, eu perco a fala, e aí ele falou, mas eu lembrei, ó, que lá na infância eu aprendi a falar com 7 anos. Então, tudo aqui é sobre linguagem, né? E as diversas formas de linguagem não é universal, o Vini falou disso, né? E eu gosto, por exemplo, aí eu vou um pouquinho para Jung, eu gosto muito da questão do símbolo, né? Quando a gente vai lá para a matriz da esquizofrenia, é linguagem simbólica, é um diálogo, eles estão comunicando, né? E eu quero ouvir o que você acha, Taninha, sobre isso, né? Sobre esse tema de linguagem subjetiva, Então, né? eu vou conjugar linguagem e comunicação. Não Tá. há como nós dissociarmos uma coisa da outra, né? Sabemos que uma coisa é outra coisa. Outra coisa
Mas quando vamos pensar nessa questão, né, do ser humano precisar ali interagir, né, com o outro, consigo mesmo, a gente consegue entender que a linguagem e a comunicação elas estão imbricadas, né? Não dá para dissociar. E aí eu consigo, quando ouço a Lê, eu fico muito quietinha para absorver o que ela está colocando ali, porque não é muito comum que nós estejamos com pessoas que estejam dispostas a falar de si, né? Daquilo que lhe limita, né? Porque todos nós temos limitações. Essa é uma pauta que o Vinícius e a Lê, os dois aqui que estão se colocando, ele que diz que começou a falar com 7 anos, e a Lê que tem essa questão, e nós duas não podemos esquecer que também nós temos. Então, a questão é essa, né? Todo ser humano é limitado, até por conta da incompletude, né? Nós somos incompletos, né? O animal, né? O cachorro, né? A vaca, o cavalo nascem pronto e morrem pronto e acabou. Nós vamos nos constituindo ao longo do processo histórico da nossa vida. Então, é sobre isso que eu estou entendendo que o Vinícius acabou pautando, né? Porque a história da sua vida, e a Alê também nos traz. Porque a Alê, quando ela fala de alguma coisa, de uma expertise. É uma expertise que nós não podemos perder isso. Um dia que vocês estavam aí falando, tem dias que não sei se vocês observam, que eu só ouço, eu não falo nada. Eu fico quietinha. Acaba e entra, eu tô quieta, tô muda. E no trabalho, isso é um incômodo que as pessoas do trabalho me colocam às vezes, porque eu vou para as reuniões, só ouço e não fala, mas você também não falou, você também ficou muda, você minha filha querida, eu não quis falar, eu só quis ouvir. Mas nesse dia que vocês estavam falando, eu fiz 2 textinhos. Um deles está aqui e o outro já está aqui mergulhado com outros, que tem coisas que eu vou ouvindo, vou fazendo meus textos, né? Vou, assim, pensando sobre o que está sendo circulado. E aí, meninas, eu quero fazer um convite a ler, porque estamos 2 pedagogas, uma futura pedagoga e uma já pedagoga, né? Eu quero te convidar para uma escrita, né? E uma escrita dentro dessa questão da senso-percepção. Você fala de senso-percepção o tempo inteiro. E eu estou nessa formação em psicologia buscando trazer memórias, né, reflexões sobre a senso-percepção. E você é a pessoa perfeita para escrever comigo, né? Um artigo, e eu quero escrever um artigo, né? A pedagogia e a senso-percepção. Isso no colégio, na interação com a direção. Eu não sei como você recepciona isso, é um convite que eu estou aqui amadurecendo, e hoje a Tainara me deu a oportunidade, quando ela me chamou, para falar de linguagem. E aí eu falei, a hora é essa. Gente, que delícia, né? Olha isso aqui, mas isso tudo. É isso, olha, eu já vou ficar a ler, quero já ler, obrigada. E assim, legal, sabe, Tânia, Taninha, quando você traz isso, né? Que eu estava aqui pensando justamente, né, na minha limitação, né? Quando cada um foi falando. O convite vai ficar assim, gravado, né? Tá gravado o convite, todo mundo que vai ver isso aqui vai querer. Nós vamos depois colocar o link. Vocês vão fazer esse artigo, eu vou falar assim, ó, gente, agora leiam o artigo que foi produzido. Ah, mas eu vou fazer isso com certeza. Eu já quero lê-lo, né? Mas assim, Taninha, sobre isso, né? Eu falo assim, eu tô em Freud, né? Agora, tô adorando as ferramentas de Freud, mas eu venho de Jung, então em Jung a gente vai muito na simbologia e linguagem, sabe? Eu gosto muito, assim, os sonhos, né? Eu falo que a gente falou disso, né? A gente já está falando de linguagem, já tem alguns encontros, né? Que é a linguagem dos deuses, a linguagem da alma, a linguagem do espírito, não é a linguagem dos homens, né? E aí eu vou trazer um exemplo que o Jário trouxe em uma das aulas, que ele falou, que a gente estava falando até sobre a questão do autismo, e aí estava um professor para ser contratado, ele estava esperando para uma entrevista na escola, e ele ficou lá no pátio, e aí o objetivo dele era
cuidar diretamente um aluno específico que não estavam conseguindo cuidadores. E aí, enquanto estava ali no intervalo, ele fica ali no pátio, aproxima o menino e começa a olhar para ele e começa a lamber a orelha dele. E o menino fica ali lambendo a orelha dele, ele paradinho, e o menino lambendo a orelha. E aí, na hora que toca o sinal, ele vai para a entrevista, né? Que ele tinha chegado cedo, uma coisa tipo assim, eu tô adaptando. E aí, o coordenador, a pessoa responsável pela entrevista, virou para ele e falou assim: ele, então, conte vai ser a entrevista. Ele falou: não, você já foi aprovado. Por quê? Ele falou: aquele menino que estava lambendo a sua orelha é o aluno que a gente está fazendo a entrevista. E você ouviu ele. Você ouviu ele. Você foi a primeira pessoa que conseguiu ouvi-lo. E você já está aprovado, sabe? Então, assim, e aí ouvindo isso, né, sabe? E trazendo a minha limitação, sabe, Vini? É justamente falar demais. Eu tenho duas características de quando eu tô, assim, que toca emoção, né? A gente falou muito disso. Quando vem o emocional, a Lê tem a questão do visual, o Vini falta fala, e eu, primeiro, um ataque de fúria. Então, eu tenho aí Freud me ajuda muito com a ideia do superego, então eu sou uma pessoa ariana também, eu acho que junta muita coisa. Então, eu lido com uma fúria, assim, que vem, e a fala compulsiva. Eu vou escrever para dar sossego para pessoas que não davam conta mais de me ouvir. Então, quando você entra naquela mania da fala, né, e aí você vai falando sem parar, então, me dá uma vontade muito grande, parece que é uma coisa que vai me rasgando, assim, por dentro, e aí a arte, o escrever, esperar as pessoas falarem, uma coisa que sempre foi muito difícil para mim, né, então sempre foi aquela pessoa de interromper muita fala do outro, e é uma coisa que também a terapia, a arte vem para me ajudar, aí eu estou botando aqui o meu. E é isso, assim, Taninha, gente. O que mais vocês gostarem? Muito bom. Eu já vou. Ixi, já anotei aqui, ó. Já está anotado aqui o artigo. Vou conversar, Taninha, Lê, vamos pensar nisso sim, como que a gente pode fazer. E que mais que vocês gostariam, gente, de partilhar nesse momento? Eu quero falar um pouco dessa escrita em coautoria. E eu gosto demais de escrever em coautoria, mas eu preciso dizer de duas experiências, quando você fala, e a Aline ou Tainara, sobre o momento que eu vou falar sobre os artigos que escrevi, eu fico muito... Eu queria usar a palavra, porque eu, na realidade, eu não gostaria de falar sobre esses dois artigos. O primeiro, então, que é sobre a Jurema, ele então, eu deixo ele nesse momento apartado por conta de algumas questões que surgiram no processo, né? Até depois da publicação, surgiram umas questões ali, e eu falei, Sim. caramba, eu não percebi, porque uma das limitações, eu tenho duas limitações, uma, então, eu gosto demais, que é essa de não perceber as coisas logo de imediato. Como eu gosto disso. Eu sou distraída pra caralho. Adoro. Tem coisa que as pessoas... Caramba, você não viu, Tânia Mara estava ali, passou aqui agora. Eu falei, caramba, eu não vi. Aí as pessoas ficam putas comigo, que elas acham que eu tinha que ter visto algumas coisas que elas viram. Mas eu adoro isso. Porque me coloca no lugar de muita... Enfim, se eu não sei, não sei. Então eu fico muito legal comigo mesma quando ela diz, poxa, nós vimos, minha filha, eu não vi. E a outra coisa é desse momento em que se precisa, né, estar ali na junção e que a pessoa entenda o porquê que nós estamos ali juntos. Eu sei o porquê que eu vim para cá. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, isso é muito importante, para que nós saibamos o que estamos fazendo aqui. Porque aqui no Rio de Janeiro é feriado, embora esteja um tempo assim meio chuvosinho, tá gostoso de ir lá fora, porque eu já fui lá fora e já voltei, né? Não tá gostoso, não tá aquele calorão. Então, eu poderia estar em qualquer outro lugar que não fosse aqui.
mas eu escolhi estar aqui. Então, isso é de um valor enorme, gente. E aí eu quero falar sobre o artigo que saiu, esse aí que você está no Diálogos Impossíveis. E aí, que bom que a Alê está aqui. Opa, um café! Gente! Um café, hein? Oh, meu Deus! Acho que eu vou levantar e também já preparando que hoje fiz meio de tomar só um leitinho. Bora! Bora, Aí, porque o tempo hoje está pedindo. então, o que aconteceu? Esse do Diálogo Impossível foi muito difícil, Tainara, escrever esse artigo. Eu li. Muito. Eu li. Difícil, eu não sei nem como é que eu observo a escrita do início ao fim. Porque a pessoa com quem escrevi, o que aconteceu? Ela estava num outro grupo. Porque como é que foi montado o Diálogos Impossíveis? Jairo falou assim: procura entre os seus pares as pessoas com quem vocês querem dialogar, com o mesmo assunto, com o mesmo tema, tal. E o Jairo me sugeriu, Tânia, escreve de novo sobre o cabelo. Eu falei, caramba, você tem que falar sobre o teu cabelo. Aí eu falei, tá legal, comecei. Só que lá num grupo, aí vamos entrar na questão, Diálogos Impossíveis, a pessoa com quem eu escrevi parece que incompatibilizou, se eu não deu para rolar lá com ela veio para mim perguntando se daria para escrever. Eu falei, olha, eu vou falar sobre cabelo. E ela, então, tá bom, vamos falar sobre cabelo. Gente, que loucura. Porque eu falo do meu cabelo de um lugar de muito afeto, sabe? De muito gozo, de muita delícia. Porque todos os dias que eu vou à rua, alguém me para, as pessoas me param. Crianças, então, olham para mim, mamãe, a Ju. E eu tive uma experiência com uma criança que a mãe falou assim, senhora, minha filha acabou de falar para mim que reconhece as cores com o seu cabelo. Eu comecei a rir, porque ela falou, eu não sabia que ela sabia o que era azul. Olha, Eu falei, que graça. senhora, que coisa linda. E os outros ficam, aí as outras crianças, Ju, quando eu vou passar o tempo cagando e andando, que as crianças pensam que é deboche, as pessoas que estão debochadas, mas não, está debochando. As crianças estão reconhecendo, né, algo. Bom, Escola viva, né? escola viva. Esse dia Escola quase que viva. fui atropelada antes de ontem. Eu desci da condução e já ia atravessar. Aí uma moça, eu olhei, o que ela quer? Aí eu olhei para ela, seu cabelo é lindo, já te disseram. Eu falei, minha filha, inclusive, estou escrevendo sobre ele. E já ia atravessar. Quase que eu fui atropelada. Então, Ale, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que escreveu comigo, ela tinha uma questão de menos-valia intensa. Eu puxava a escrita para um lado, ela puxava para o outro, e a coisa não saía. Depois ela apareceu com uma cirurgia, e a cirurgia limitou a visão. Menina, foi horrível. Horrível, que eu queria, inclusive, desistir. Aí depois eu falei assim, uma coisa, minha filha, vai você, então, falando da sua dor do cabelo. E eu vou falando do meu afeto, sabe? Da coisa gostosa que eu vejo no meu cabelo. Que tal? Combinado assim? Aí ela, mas eu não vou topar porque eu não aceito o que você está falando. E não foi muita discussão. Eu quase desisti do artigo. E eu ainda não li o artigo na integralidade por isso. Eu li. Eu falei, como é que está aquilo? Porque no final das contas eu não sei como é que está aquilo. Então é tá isso. lindo, então, tá você, tá. Eu adorei, gente. Leiam lá, tá no Diálogos Impossíveis. Eu consegui te ouvir, assim. As histórias da menina no banco, que fala do cabelo, e a história viva. Eu falei, imagina, a pessoa usa. O corpo é um espaço político, né? Tudo é político, o que a gente come é político. Então, eu acho lindo, assim, sabe, Taninha, esse lugar, e eu aprendo com você, porque eu, nômade, né, mochileira, eu vivo com chinelinho, com poucas roupas, e essa coisa do se adornar é uma coisa que, o porquê do adorno, né, e que efeito que você andar, esse corpo, né, dessa mulher preta que chama e que adorna, a importância de você se adornar dessa forma. Então, hoje eu me questiono, porque eu não faço na mão, às vezes só um batom, e é muito bonito. Olha a pedagogia viva, né? A pedagogia viva vai andando em movimento e a criança vai entendendo que é azul e ela nunca mais vai esquecer, né? De repente eu vi uma mulher azul.
Olha que poesia, né? Isso é lindo Não, demais. mas eu fiz todo esse preâmbulo. Mais mofete diferente. Não, mas eu fiz todo esse preâmbulo para deixar você muito à vontade a ler, para escrever do seu modo, da forma como você. E é isso mesmo, né? Por isso que eu te convidei, porque eu percebi que você. As pessoas sensíveis, elas são especiais. Elas são especiais. São especiais para mim, são especiais na minha vida. E é esse respeito que eu tenho, e é por isso que eu fiz esse preâmbulo, para você ficar à vontade a ler e entender que quando estivermos escrevendo, vamos estar juntas, mas juntas mesmo, né? Na escrita, porque é coautoria, mas juntas, né? Duas pessoas juntas. Foi só para isso que eu fiz esse preâmbulo, tá bom? Muito bom. É. Gente, é isso, né? Estamos chegando aqui em. Alguém mais gostaria de partilhar alguma coisa que vai ficar gravado e aí depois a gente pode encerrar a gravação? Só vou lembrar, isso aqui faz parte do Reflorestar, gente, é o dia 20/1 de 2026, é uma programação de férias que a gente entra para papear sem roteiro, vai fluindo, né? Muito bom, Taninha, você ter entrado, né, aqui para trazer toda, né, tudo isso, esse convite que eu já estou aqui anotado para ler esse artigo. E agora a gente entra, então, assim, o Reflorestar, a gente vai ter a leitura da Saga da Louca, do meu livro, às quintas-feiras, em 2026, às 18 horas, né, que é escrevivência também. A gente vai ter às terças-feiras, é gratuito pela manhã, e também a gente está organizando as programações dos profissionais, né? Interessante a gente pensar isso aqui. Aqui temos profissionais que vivem disso e que também abre essas programações gratuitas, mas aí a Aline vai vir, por exemplo, com o Eneagrama, né? A Aline é especialista em Eneagrama, ela está organizando um conteúdo sobre Eneagrama, e também a gente vai ter algumas leituras que têm contribuição, mas a gente sempre está com programação gratuita. A gente fez uma reunião também com o Pedro, a gente está pensando em melhorar, e a ideia de gravar esse conteúdo aqui hoje foi justamente para que a gente possa assistir depois, para que a gente possa deixar para os colegas que não puderam vir. E é isso. Alguém mais quer deixar uma contribuição? Vini, Ale, só fala, Vini, você, filósofo, né, Vini? Eu fui de poucas palavras, né? Eu sou muito de escutar também, sabe? Depois eu vou procurando como fazer com isso, né? Como transformar isso, né? A questão da escuta. Acho que eu sou muito da Taninha também aí, né? De escutar um pouco, depois ver o que eu vou fazer com isso. Muito bom, né? Estar aqui com vocês nessa manhã nublada aqui em Belo Horizonte. Está sendo muito bom mesmo, de muitos afetos, né, de muitas coisas interessantes que eu vou escutando assim, e vai clareando, né, a mente, vai ajudando bastante, assim. Vai escurecendo a mente, né? Quando vai escurecendo, fica mais gostoso, Vinícius. Isso. Quando escurece, fica bem mais gostoso. Esquece clarear, porque clarear até hoje só meteu na rotina. Vamos empretecer. Concordo, Tânia Mara. Deu uma escurecida, isso aí. Bem colocado, bem colocado. É por aí mesmo, né? Gente, eu acho muito gostoso esse nosso encontro, né? Porque é muito gostoso e confortável a gente estar num lugar onde a gente percebe que a gente é ouvido. Porque às vezes a gente está em alguns lugares que a gente não é ouvido. Ou então você sente que entra num buraco, cai no outro. E a pessoa não está te ouvindo. Ela não está te escutando. Assim, caramba, ela é formada nisso, naquilo, mas o principal ela não tem. Escuta. Porque a gente tem que ter escuta em todos os lugares. Não é só ter escuta porque você é um psicólogo, um analista, um terapeuta, não. Você tem que ter escuta em todos os lugares. Você tem que aceitar o outro como ele é, né? Ou então te dá a fala, mas não está nem aí para o que você está falando. E aqui teve várias falas, né? Tem a fala da introdução da Tainara, que está
como que fala? É a pessoa que está aí, né, como mediador dessa sala hoje. Aí teve a fala do Vini, teve a minha fala, e teve aí a fala final da Tânia, que uniu tudo aquilo que a gente falou através da linguagem que ela fala, que é a linguagem própria dela, que às vezes dá um bolo aqui na mente da gente, aí a gente pede para ela falar de um outro jeito e começa a trazer escuridão de uma forma diferente, né? Um colorido de uma forma diferente, mas cada um do seu lugar, cada um do seu modo de pensar, do seu modo de falar, e depois abrir para a gente poder entender, tipo assim, eu entendi dessa forma, aí o Vini, eu entendi daquela outra forma, isso já trouxe uma confusão, mas ao mesmo tempo que veio a confusão, puxou um fiozinho de desembolar aquilo que foi embolado. Isso é muito interessante. Eu sempre fui sensível, né, na minha sensibilidade, no meu modo de ser, mas hoje, tipo assim, através de tudo isso que eu tenho vivido e através da nossa fala de hoje, eu consigo perceber que teve um motivo, sabe? Através do convite que a Tânia fez o convite, através do modo que a Tainara me escuta, e também já me fez alguns outros convites, através da fala do Vini, que você me pôs para pensar de um modo diferente, tipo assim, a sensibilidade e botar para fora a sensibilidade. Não adianta você só ser sensível e guardar para si. Não. Aqui eu consigo perceber que vocês me escutam, sabe? Então eu posso demonstrar o meu modo de falar, o meu modo de pensar e jogar para fora a minha sensibilidade. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu sou muito grata por esse espaço. Ah, que lindo, né? Taninha, só dá uma sulada na gente, né? Continuando aí, de onde você está falando, a sua atuação, né? Eu acho é uma riqueza muito grande, só para, né, para quem ainda não te conhece, né? Só você está no Rio, né? Trabalha no Degase, fala um pouquinho para gente. Então, eu sou carioca da gema, né? Nasci, me criei no Rio de Janeiro, né? E 70 anos de Rio de Janeiro não é pouca coisa não, né, gente? É muita, é muita. Enfim, e aí, com tudo isso, eu não conheço o Rio de Janeiro todo, né? Não conheço. E a gente não explorou o Rio ainda, né? Engraçado que a gente vai para outros lugares, a gente explora outros lugares, mas o lugar mesmo, o chão da nossa casa, o chão da nossa terra, né? Na nossa geografia, a gente não é. Então, eu sou carioca. Eu tenho uma história, vou ser muito breve, a gente pode continuar nos outros encontros, né? Para dizer do lugar que eu estou como profissional. Eu fiz eu sou a primeira turma de formação de pedagogia da Faculdade Souza Marques. E quando me formei, a Faculdade Souza Marques, ela fica próximo onde era o complexo que antigamente chamava-se SAM. O Degase, ele passou por nomenclaturas, né? Por siglas. E uma das primeiras siglas, né, foi o SAM, que era um sistema de atendimento a menores, né? Naquele tempo, nos idos de 1978. Lá se vão 40 e tantos anos. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, quando me formei, fui lá, falei, caramba, eu quero trabalhar aí. Eu quero trabalhar aí. Daí entrei e fui atendida pela diretora do SAM. Ela falou assim para mim, minha filha, você quer mesmo trabalhar aqui? Eu falei, sim, quero. Aí o que ela faz comigo? Ela me leva no SAM inteiro para me mostrar os horrores daquele tempo que vou dar um susto nela, porque quando ela voltou para a sala dela, que ela fez o tour no SAM comigo, ela falou, e agora? Você continua querendo trabalhar assim? Eu falei, sim, eu quero trabalhar aqui. O que ela faz? Naquele tempo era por memorando. Ela faz um memorando, assina, carimba e me entrega. Esteja então amanhã aqui. Eu falei, caramba, que coisa interessante. Chego em casa, toda feliz, né? Mamãe, isso aqui. Falei, mamãe, fui lá no SAM. O quê? Você tá louca? Tá maluca? Tu vai entrar num lugar como aquele que você quer. Pegou o documento, fez assim, ó, ficou e jogou fora. Menino,
Eu, a partir daquele momento, eu falei, caramba, e nós respeitávamos nossos pais, nossas mães. Não era não, né? Bom, levei essa frustração para a vida, fui caminhando, mas sabendo que era com isso que eu queria trabalhar. Quando, depois de um tempo, abre para o Degase. Eu falei, vou fazer agora. Fiz e passei nas primeiras classificações. Já não tinha mais a minha mãe para rasgar o documento, que ela já havia falecido, e hoje eu trabalho no Degase, vão fazer 20 anos, e é tudo o que eu gosto de fazer. Eu gosto demais de escutar as famílias, os adolescentes, mas este gosto não é pela história, porque não tem nada de gostoso. Não estou dizendo que não tem nada de gostoso nem de agradável, mas estou falando de acolhimento, de escuta com presença, essa que a Alessandra está falando, né? Escuta com presença, com qualidade. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Hoje eu falo desse lugar, sabe, Tainara? Falo de um lugar de uma profissional que é pedagoga e que acolhe adolescentes chamados ditos infratores, né? Porque a lei chama adolescente em conflito com a lei, eu não concordo, eu digo que é adolescente em conflito social. Ele entra em conflito com a lei, posteriormente uma história, porque uma pessoa não amanhece traficante ou não amanhece homicida, não amanhece. Tem-se uma história que não foi vista, não foi ouvida nem escutada, e que depois que ele adentra as portas da privação de liberdade, é que quase que ele nasce ali dentro, né? Ele surge, né? Ué, esse sujeito me matou? Ué, esse sujeito me estuprou? Ué, mas como assim? Como assim não? As políticas para esta vida falharam todas, né? Nenhuma deram conta. E que agora, na privação de liberdade, quem nos acolhe precisa ali responder ou corresponder. Então, Tainara, vamos falar um pouco sobre isso em outro momento, né? Claro, mas você também é do direito, não é, Taninha? Você é da pedagogia, do direito e está na psicologia agora, não é? Então, o que acontece? Quando eu cheguei para o Degase, eu era pedagoga, orientadora, eu tenho 7 pós-graduações. E eu fui fazendo as pós-graduações por conta das demandas que eu ia surgindo na escuta. Então, eu fiz a psicopedagogia porque eu comecei a atender alunos que apresentavam situações de abuso. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou escutar sobre isso? O que acontece? Fui para a academia. Peguei, fiz a psicopedagogia. Caminhando, depois eu fui fazer fiz a segurança pública, que eu já estava com os adolescentes. Então, eu tenho uma pós-graduação em cidadania, educação e em segurança pública. Fui fazer. Depois, mais para frente, fiz a psicologia jurídica, que aí eu comecei a atender crianças que estavam em situações de abrigo, abrigamento, doação. Eu falei, caramba, deixa eu aprender um pouco sobre isso. Aí fiz a psicologia jurídica que dá conta disso. Posteriormente, fui trabalhar com alunos com deficiência intelectual. Aí eu voltei para a academia fazer deficiência intelectual e fiz um TCC em visão, baixa visão. Por isso que eu consigo dialogar bem com a Lê. Inclusive, meu TCC, entrevistamos aqui tem um Instituto de Surdos, aqui perto do Piedade, que lá tinha um rapaz deficiente visual, e foi com eles que nós construímos ali o TCC, e eu e uma amiga escrevemos juntos. Bom, posteriormente a isso, falei, caramba, agora os meninos começaram a trazer um monte de artigo, eu estou com 500, assim, foram dando artigo na minha. Eu falei, meu Deus, esses meninos trazem tanto artigo, Aí fui fazer o direito. Então, eu sou bacharel em direito, também por conta disso, né? Não fui por causa de OAB. Não fui por causa de OAB. As pessoas hoje em dia me cobram muito isso. Mas você fez direito? Não fez OAB porque, querida, eu não quero fazer OAB. Quando eu quiser fazer eu tenho a minha cancelada. Eu passei, mas cancelei porque é contencioso, né? É lidar com um problema que é um plano. Quando você entende que o judiciário no Brasil é um plano, e a Taninha está lá justamente com o produto desse plano, porque se eu não tenho infrator, não tenho juiz, não tenho desembargador, não tenho carcereiro, tem um samba que fala sobre isso, entende? Quanto menos problema, menos essa máquina ia faturar. Então, por que eu não invisto no preventivo? Porque eu quero ter juiz e desembargador, gente. E aí, assim, não dá, né, Taninha? Mas
Mas aí finalizo assim, aí agora eu falei, caramba, há 5 anos me formo no final desse ano, né? Estou aqui numa luta enorme, porque a finalização de conclusão e academia é tenso, né? É punk, mas aí fui buscar a psicologia, porque eu já sabia que eu ia encerrar a academia com a psicologia, eu já tinha certeza disso, porque eu falei, caramba, é a psicologia que vai aqui. Mas, enfim, é psicologia e eu quero muito pensando a psicanálise junto com ela, né? Enfim, muito obrigada por essa oportunidade, Tainara, e a gente está aqui juntinho, tá bom? Nossa, é a escola, né, agora? Que coisa o que falar, né? É uma escola e é uma escola que é construída para o aluno, né? Sabe, Taninha, você é literalmente um corpo escola e essa escola você foi montando conforme os teus meninos, os teus alunos lá, né? E, ai, nossa, meu Deus, só isso dá outro artigo. Muito bom. Gente, eu vou encerrar aqui a gravação, agradecer. Então, quem estiver assistindo quiser fazer parte e conhecer o Reflorestar um pouquinho, né? Muito feliz de estar aqui, sem script, né? Sem ter planejado, mas é isso, né? Falo quem é, né, Taninha? Quem é. E obrigada, gente. Ó, então, um beijo. Eu vou encerrar a gravação. Deixa eu ver como que eu encerro a gravação, inclusive. E aí,